Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Internacional de Cristo. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Vitor e estamos continuando nossa série de aulas sobre qual o seu propósito. Na verdade, semana passada vimos que o nosso propósito de vida é glorificar a Deus. A vida perde sentido quando não é para a glória de Deus. E vimos também como podemos fazer isso na prática. Podemos fazer isso adorando a Deus, amando uns aos outros, em comunhão como igreja, nos tornando parecidos com Cristo, usando nossos dons para Deus e falando de Deus para as pessoas. E se você perdeu essa pregação de semana passada, é só conferir aqui no nosso canal do YouTube, ela ficou salva. E por fim, eu queria só explicar uma coisa para vocês. Muita gente acha que cada um tem um propósito de vida diferente. Mas eu queria dizer que isso não é bíblico. Na verdade, biblicamente falando, nós temos o mesmo propósito. Todos nós. A diferença está em como e onde glorificamos a Deus. Por exemplo, eu glorifico a Deus no meu trabalho, na minha faculdade, na minha casa. E os meus desafios são diferentes de você, que glorifica a Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, que é diferente do outro irmão, que é diferente de uma outra irmã, e assim por diante. Então a diferença entre nós está em como e onde nós exercemos o nosso propósito. E hoje, para começar nossa pregação, eu queria fazer uma pergunta. Como você vê a vida? Se você tivesse que comparar a vida com alguma coisa, com o que você compararia? Eu pesquisei na internet algumas frases sobre como as pessoas enxergam a vida. Eu encontrei várias frases que eu vou ler aqui com vocês, algumas delas. Uma pessoa escreveu assim: a vida é como uma gangorra, porque às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Eu gostei muito dessa próxima frase aqui, ó, que a pessoa escreveu: a vida é como um sorvete, aproveite antes que derreta. Essa frase fala muito de mim, sabe? Então eu me identifiquei com ela. Tem uma outra pessoa que escreveu assim: a vida é como um livro, cada dia é uma nova página. E existem muitas formas, muitas comparações que a gente pode fazer com a vida. Eu já vi a vida é como uma festa, a vida é uma bicicleta, a vida é uma maratona e assim por diante. E na verdade, isso mostra muito sobre nós e como cada um vê a vida. Porém, você já parou para pensar como Deus vê a vida? Como será que Deus descreveria nossa vida aqui na Terra? Porque é muito fácil cada um de nós dizer aquilo que acha, do nosso jeito, podemos procurar na internet, ver o que outras pessoas pensam, mas o que realmente importa é como Deus vê a nossa vida. Eu te garanto que a maioria de nós tem uma metáfora errônea de como a vida realmente é. É exatamente por isso que vamos olhar na Bíblia, ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Nós vamos ler a parábola dos talentos, isso mesmo, essa famosa parábola, e vamos entender como Deus vê a nossa vida. Só para dar um contexto antes da gente ler, Jesus estava reunido com os discípulos e estava explicando de uma forma fácil, palpável, como seria o reino de Deus e como Deus vê a vida. Acompanhe comigo então. Ele começa dizendo assim: o reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e
ganhou mais 5. Também o que tinha ganhado 2 ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Bem, tem muitos ensinamentos sobre a vida que podemos aprender com essa parábola. Mas eu queria tirar três principais sobre como Deus vê a nossa vida. E a primeira delas é o seguinte: Deus vê a nossa vida como um teste. Isso mesmo, um teste. A vida é como um teste onde Deus verá quem são aqueles que exercem o seu propósito de vida e aqueles que falham nessa tarefa. A gente vê isso nessa parábola quando o Senhor avaliou a atitude de cada servo frente ao propósito que eles receberam para fazer. Tiveram 2 que exerceram bem o seu propósito e teve um que não foi bem assim, não foi tão bem assim. E na Bíblia vemos como a vida de muitas pessoas foram um teste. A vida de José do Egito, por exemplo, coitado, foi teste atrás de teste a vida dele. A vida de Moisés também foi teste. A vida de Davi, a vida dos discípulos nem se fala, e a nossa também é. E isso é tão verdade que os heróis da Bíblia não são aqueles que alcançaram sucesso, fama, poder. Não. Aos olhos de Deus, os aprovados no teste da vida são aqueles que mantiveram fiéis desde o começo até o fim, mesmo ao longo de muitas provações. E no fim das contas, Deus quer saber como vamos agir nas mais diversas situações, para ver nossa fé, nosso caráter, nossa obediência, nosso amor, nossa honestidade. Deus coloca muitas coisas à nossa vida para ver se vamos honrar o nome dele. Na minha vida, por exemplo, eu vejo isso claramente. Eu vejo como Deus me chama para ser justo em momentos que ser injusto é tão mais fácil. Deus me chama a ser honesto quando ser desonesto traria tantos problemas a menos. Eu vejo Deus me chamando a manter a fé quando eu nem sei o que vai acontecer no futuro, eu não sei o que vai acontecer, dá aquela insegurança, aquela ansiedade. E às vezes eu sinto como se Deus estivesse longe de mim. Acho que todo mundo já se sentiu assim, né? As coisas ficam mais difíceis, mais pesadas, as lutas ficam maiores e nós não sabemos quando a gente vai sair daquela situação. A gente não sente a presença de Deus conosco. Mas eu sei que no final das contas, tudo isso é Deus provando nosso caráter. É Deus provando nossa
fidelidade. Você vê isso na sua vida também? Deus colocando situações que Ele quer que você persevere, que você obedeça, que você ame mais alguém, que você perdoe alguém. Será que existe alguém na sua vida que você precisa reconciliar? E aí? No fim das contas, todos esses testes têm um propósito de glorificar Deus. E essa é a vida como um teste, onde Deus verá quem são aqueles que exercem o seu propósito de vida, de glorificar Deus, e aqueles que não exercem ao longo do tempo, ao longo das dificuldades. E a segunda metáfora que a gente pode usar para descrever a vida é que a vida é como um cargo de confiança. Um cargo de confiança? Sim, isso mesmo. A vida é um cargo de confiança onde Deus espera que sejamos responsáveis com aquilo que Ele nos dá. Ele nos dá um cargo de confiança, de cuidar da sua glória, do seu propósito. E Ele quer que a gente cuide disso. Ele espera isso de nós. Nessa passagem, por exemplo, da Bíblia, o Senhor confiou valores e riquezas para cada um deles. Ele deixou cada servo responsável por uma quantia. Mas aqueles que receberam mais também seriam mais cobrados. Porque receberam mais, faz todo sentido. E a gente viu essa passagem em Mateus. Mas quando a gente olha essa passagem em Lucas, Jesus diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. Eu acho que essa metáfora, ela explica muito aquela frase do filme do Homem-Aranha: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais poderes, mais talentos Deus nos dá, mais responsabilidade Ele espera de nós, nesse cargo de confiança que Ele nos dá. E vemos isso acontecer na Bíblia. Deus confiou a pessoas determinadas responsabilidades. Por exemplo, Deus deu muitas coisas para Moisés. Moisés viu a glória de Deus. Moisés viu sinais miraculosos. Inclusive, Moisés viu o mar se abrir. Mas Deus também deu muitas responsabilidades para ele. Deus esperava de Moisés muita coisa. E os discípulos que andavam de Jesus também aprenderam direto com o Mestre, viram Jesus, receberam poder para fazer milagres, viram muitas coisas. Mas vocês sabem que foi exigido muito deles, inclusive a vida deles. Para quem não sabe, todos os apóstolos morreram perseguidos pelo Evangelho. Isso acontece de certa forma na nossa vida também. Nós somos administradores de Deus nessa terra, encarregados de cuidar daquilo que Ele confiou para nós. E Ele confiou muitas coisas para que a gente pudesse exercer isso. Ele nos deu inteligência, energia, força. Ele também nos deu oportunidades, recursos, pessoas à nossa volta que iriam nos ajudar. E Ele espera que usemos isso com muita sabedoria. Quando eu penso nessas coisas, eu penso que tudo vem de Deus. E Ele só nos confia aquilo necessário para a gente realizar a nossa tarefa. Uma metáfora, uma imagem que nos ajuda a pensar nisso é mais ou menos... Você já dirigiu um carro de alguém? Um carro que não é seu? Eu não sei se vocês, mas eu já tive essa experiência. Mas dá um pouco de medo. Sabe, alguém confiar o carro para você, dela, mostra quanto ela confia em você. Mas ela também espera que você tenha essa responsabilidade, esse cuidado com o que é dela. Quando você está dirigindo o carro de alguém, você sabe que você precisa tomar o máximo de cuidado possível. Você precisa tomar atenção dobrada. Você precisa tomar muito cuidado para não sujar o carro. Toma cuidado para não passar nos buracos. Você estaciona certinho. Você faz tudo que você puder para evitar alguma coisa de errada de acontecer. E eu acho que da mesma forma a gente deveria cuidar e zelar pelas coisas que Deus nos dá. Com esse mesmo zelo, com esse mesmo cuidado de, olha, é precioso.
eu vou cuidar, eu vou fazer aquilo que o Senhor espera que eu faça. Essa imagem é a que vem na minha cabeça quando eu penso nesse cargo de confiança que Deus nos dá. E na minha vida eu tenho visto Deus me dar muitas oportunidades. Na verdade, eu tento retribuir o máximo que eu posso para Deus, mas eu não consigo. Deus ele me deu tantas coisas ao longo dessa minha vida cristã. Eu sou muito grato por tudo que Deus me deu, tudo que Deus tem me confiado. Eu quero fazer o melhor para retribuir e ter esse cuidado, esse zelo pelas coisas que Ele tem me dado. E você? Você acredita que tudo que você tem hoje foi dado por Deus? Como você tem saído frente aos cargos de confiança que Deus tem te dado? A vida como um cargo de confiança, então, onde Deus espera que sejamos responsáveis com aquilo que Ele nos dá. Essa é a segunda metáfora. E a terceira metáfora que eu queria usar aqui, por fim, é que a vida é como uma atribuição temporária. Atribuição temporária, Victor? É. Atribuição temporária, porque a Terra ela não é o nosso lar definitivo. Nós vamos ficar aqui por um tempo até exercer o propósito de Deus. Mas isso é temporário. A nossa morada definitiva é em outro lugar. Na parábola, por exemplo, o trabalho daqueles servos acabava quando o Senhor voltasse. E a passagem diz que quando o Senhor voltou, ele acertou contas com cada um dos empregados. A 2 que tinham prosperado, o Senhor promoveu eles. Falou, né? Eu porei vocês sobre o muito. Venham e participem da alegria do seu Senhor. E ele então promoveu esses 2. Promoveu aqui, a gente sabe que eles foram morar no céu, junto com Deus. E aquele que não prosperou na atribuição que ele tinha, o Senhor demitiu ele, está fora. A gente sabe também que isso quer dizer que ele foi mandado para o inferno. Ele perdeu tudo que Deus tinha dado para ele. Talvez aqui nessa terra a gente fique meio perdido com tantas opções que temos. O mundo oferece muitas opções, opção de roupa, opção do que consumir, do que comer, mas a eternidade só nos oferece 2 opções, céu ou inferno. Assim acontecerá com a gente também, quando nosso Senhor voltar. Ou seremos promovidos, ou seremos demitidos. E quando a gente entender a vida como uma atribuição temporária, vamos entender que tudo tem uma implicação maior na nossa vida eterna. Sim, o que fazemos hoje tem um impacto muito grande na eternidade. Aquilo que a gente faz hoje nessa vida vai nos dizer muito se seremos aprovados, se seremos reprovados. Essa parábola nos deixa claro isso. Não sairemos isentos dessa vida sem prestar conta daquilo que a gente faz. É por isso que o que fazemos hoje importa tanto para o futuro. E viver sem pensar nessas consequências é perigoso. Mas eu queria te encorajar que existe também uma boa notícia. Você não precisa ficar tão preocupado assim, porque a boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado. Deus quer que você passe no teste, que você faça bem o seu cargo, que você cumpra a sua atribuição temporária. A própria passagem diz que o Senhor confiou a cada um aquilo que eles fossem capazes de lidar. Ou seja, Deus ele jamais vai dar para nós aquilo que nós não conseguimos lidar. E Ele quer nos ajudar com essa tarefa. Ele quer nos ajudar a perseverar nesse caminho. Uma outra boa notícia é que você será recompensado no final se você for aprovado naquilo que Deus chamou você para fazer. A própria passagem também mostra isso. Como disse, o servo, o Senhor, ele chega para os servos e diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Ou seja, Deus está chamando nós, eu quero te dar mais,
Eu quero te dar uma recompensa maior. Vem e participe da minha alegria. Deus nos chama a participar da alegria dele. E talvez na vida você ainda não tenha vivido de acordo com os propósitos que Deus tem para você. Mas saiba de uma coisa, queria te encorajar, que em um simples ato de pedir perdão e mudar a sua vida, Deus está disposto a perdoar seus erros, a te acolher. Deus é um Deus misericordioso e Ele quer que todos nós cheguemos ao final dessa vida prósperos, feitos com o nosso propósito, passados nesse teste que Ele nos deu. Mas eu preciso dizer que existe um prazo para você poder voltar para Deus. Esse prazo é o seu tempo de vida. A gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, nem sabe quando Deus vai voltar. Nosso Senhor vai voltar. Por isso, não perca tempo com coisas que não contribuem para o seu propósito. Essa é a minha dica para todos nós. E eu gosto de uma frase de um escritor que ele fala assim: aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Ou seja, aquilo que não tem valor para a eternidade, para a minha salvação, não vale a pena eu investir. A pergunta que eu te faço hoje aqui é: você quer passar o tempo da sua vida correndo atrás de coisas que amanhã não tem valor algum? Porque é isso que tem acontecido com essa geração. Muitas pessoas correndo atrás de coisas que não têm valor. Muitas pessoas tentando serem especialistas do inútil. Especialistas em coisa que hoje, talvez para essa moda, para essa sociedade, talvez tenha algum valor. Mas provavelmente em alguns anos não terá mais nenhum valor. Mas o que Deus tem prometido para nós é eterno. Eu acredito que você não quer investir o seu tempo em algo inútil. Por isso, não deixe para amanhã para pensar nesse assunto. Decida hoje o caminho que você quer tomar. Decida hoje onde você quer passar a sua eternidade e o propósito de vida que você quer ter. Deus tem algo muito especial e valioso para você, lembre disso. A Bíblia ela é um livro cheio de promessas para aqueles que resolvem viver os propósitos de Deus. Promessas para essa vida, mas muito mais para a vida que está por vir. Você acredita nessa promessa de coração? Porque, assim, falando um pouco mais da minha vida, existem duas coisas que me fazem acreditar e confiar fielmente nessas promessas de Deus. A primeira delas é quanto Deus tem trabalhado na minha vida, tem transformado a minha vida durante esses anos. E a segunda é ficar firme nessas promessas, é acreditar que elas não são em vão. Na verdade, o que também me ajuda a acreditar, a crer que essas promessas são realmente reais, Deus é fiel, é que Deus, ao longo do tempo, e a Bíblia tem mostrado isso, que ao longo do tempo, Deus tem cumprido aquilo que Ele prometeu ao longo dos anos. E veja, ao longo dos séculos, pessoas têm doado a sua vida para o Evangelho, porque acreditaram nessa promessa, acreditaram que não é em vão, pelo contrário, que são promessas verdadeiras. Será que essas pessoas estavam malucas? Será que os discípulos que viram Jesus, andaram com Jesus, morreram em vão? Eu acredito que não. E eu tenho essa fé comigo. Eu creio que o que eles viram transformaram a vida deles e eles seguiram em frente até a morte com essa fé, com essa promessa que o Senhor ia voltar e que o Senhor ia recompensar eles. E essa parábola diz isso para nós. Deus recompensa aqueles que perseveraram. E eu te chamo a perseverar em Deus. Nós teremos recompensa com isso. Amém, irmãos? Bem,
Essa foi a nossa mensagem de hoje. Eu quero chamar você a perseverar e acreditar nessa promessa que Deus tem para nós. E para finalizarmos aqui, eu queria fazer uma pequena revisãozinha do que a gente viu nesse mês de junho sobre essa série de aulas. Na primeira aula, nós refletimos que Deus tem um propósito para nós. Só que esse propósito não é para nós mesmos, para vivermos para nós mesmos, para olhar para nós mesmos, mas é um propósito para Deus. Ele nos criou e Ele nos dá esse propósito. E vimos na segunda aula que o nosso propósito, então, é glorificar a Deus. A vida e o universo perdem sentido se não for para a glória de Deus. E a gente viu que podemos fazer isso na prática. Como fazemos isso? Adorando a Deus, amando as pessoas e vivendo em comunhão uns com os outros, se tornando mais parecido com Cristo, usando os nossos dons para Deus e falando de Deus para as pessoas. E por fim, hoje falamos que Deus tem um objetivo especial com a nossa vida aqui na Terra. Inclusive podemos usar algumas metáforas para dizer como que Deus enxerga a vida. Deus enxerga a vida como um teste, onde Ele vai testar aqueles que exercem seu propósito ou não, mesmo durante as dificuldades. A vida é como um cargo de confiança, onde Deus confia a nós e Ele espera que nós façamos as coisas que Ele nos deu, os propósitos que Ele nos deu, com muita responsabilidade. E por fim, a vida é uma atribuição temporária, onde nosso lar não é aqui, mas nosso lar é na eternidade. E o que a gente faz aqui influencia isso. Com essa série de aulas, eu espero que você saia daqui convicto sobre qual é o seu propósito em Deus e que essa convicção te ajude a entender quais são as prioridades da sua vida, quais deveriam ser elas em Deus. Com isso, irmãos, eu convido a todos a uma oração para a gente finalizar. Pai querido, meu Senhor, muito obrigado por essa pregação de hoje. Muito obrigado por esse ensinamento, Senhor, e o ensinamento desse mês sobre qual é o nosso propósito. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar para nós mesmos, mas olhar para Ti primeiro, Senhor. Buscar respostas em Ti. O Senhor nos criou e tudo é para Você e por Você, Senhor. Que aqui também sejamos muito humildes, Pai, de reconhecer que tudo é para a Sua glória, para a Sua honra, que tudo que a gente faça aqui seja para Te glorificar, Senhor. Que a nossa vida seja um ato de glorificação a Ti, Senhor. Ajuda-nos a entender melhor essa vida, a como nós podemos viver de uma forma melhor, de acordo com os Seus propósitos, e entender que essa vida é só uma parte do que o Senhor tem preparado para nós. Aqui não é nossa casa definitiva e o Senhor tem mais para o futuro, Senhor. Ajuda-nos a confiar nas promessas que o Senhor também nos fez, que isso possa ficar firme nos nossos corações. E ajuda aquelas pessoas, Pai, que ainda não têm a convicção dessas coisas, a entender de uma melhor forma, a viver isso, a ver essas coisas na vida e na Bíblia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o nosso final de culto também, Senhor, e o que vamos fazer hoje. Amém e amém. Irmãos, fiquem bem, um grande abraço e até a próxima.